Amados, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Davi Souza, pastor regional da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na Paraíba. Sobre a presidência nacional da nossa pastora Loide Ramos, a quem quero agradecer a Deus por sua vida e ministério. Amados, hoje venho trazer a mensagem da Palavra de Deus, fazendo uma breve introdução da carta e os 5 primeiros versículos do capítulo 1 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Amados irmãos, no Novo Testamento não há outra série de documentos mais interessantes que as cartas de Paulo. Isso se deve a que, de todas as formas literárias, a carta é a mais pessoal. A autoria paulina e a unidade da epístola são virtualmente inquestionáveis. O primeiro versículo identifica o autor como Paulo, apóstolo. Também no capítulo 5, versículo 2, ele diz: eis que eu, Paulo, vos digo. De fato, Paulo reafirma também no capítulo 6, versículo 11, quando ele descreve: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Ao invés de ditar a um secretário como era sua prática normal. Paulo nasceu em Tarso, uma cidade da província da Cilícia, não muito distante da Galácia. Em Jerusalém, sobre o famoso rabino Gamaliel, ele recebeu instrução completa a respeito das escrituras do Antigo Testamento e das tradições rabínicas, em Atos capítulo 22, 3. Membro da seita ultra-ortodoxa dos fariseus, Paulo foi uma das celebridades em ascensão do judaísmo no século I. Aqui nós vamos ver a ocasião e tema da carta. Amados, veja que maravilha é a Epístola aos Gálatas. É uma única carta que Paulo endereçou especialmente a um grupo de igreja. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor que incluía várias cidades. Seu nome originou-se no século III a.C., quando uma tribo de pessoas da Gália migrou para o local, no século I depois de Cristo. O termo Galácia era usado geograficamente para indicar a região centro-norte da Ásia Menor, onde os gálios tinham se estabelecido politicamente, e ela designava a província romana na parte centro-sul da Ásia Menor. Paulo enviou esta carta para as igrejas na província da Galácia, uma área que incluía as cidades de Antioquia da Pisídia, Ícone, Listra e Derbe. Esta carta foi destinada às igrejas do sul da Galácia, fundada na primeira viagem missionária de Paulo, e aos cristãos de toda parte. No capítulo 2, Paulo descreve a sua visita ao Concílio de Jerusalém, onde nós encontramos em Atos 15. De modo que ele deve ter escrito Gálatas depois desse acontecimento, uma vez que a maioria dos estudiosos data o Concílio de Jerusalém em 49 depois de Cristo. A data mais provável de Gálatas é logo depois disso. Assim, a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita provavelmente em 54 a 56 depois de Cristo, durante o intervalo entre as duas primeiras viagens missionárias, quando Paulo esteve em Antioquia. Amados, Paulo se revela preocupado com a crise doutrinária que havia surgido na igreja da Galácia. Os gálatas, na sua maioria gentios, que tinham crido no evangelho que Paulo pregou, agora estavam sendo ensinados que tinham que ser circuncidados e observar a lei judaica por ensino de mestre judaizante. Portanto, ele escreveu esta carta a fim de salvar seus amados convertidos de serem iminentemente desviados da verdade. Esta pequena carta aos Gálatas, com 6 capítulos, foi chamada a Carta Magna da Liberdade Cristã. Com clareza e intrepidez, o apóstolo Paulo revela como a graça de Deus liberta os cristãos da lei. Não para que possamos pecar, mas para que consigamos descobrir o poder de uma nova vida através da fé do Espírito Santo. Esta carta foi escrita para satisfazer uma grande necessidade da igreja primitiva.
Todas as vezes que Paulo partia com o objetivo de criar a igreja, era perseguido pelos judaizantes. Estes judeus, em algumas oportunidades, crentes judeus que apareciam nas recém-fundadas igrejas, imaginavam que para ser um cristão de verdade era necessário submeter-se à lei do Antigo Testamento, ou seja, à lei de Moisés, convertendo-se de fato ao judaísmo. Por essa razão, muitos dos novos cristãos, no caso os gálatas, seguiram os ensinamentos do judaísmo. Aqui, Paulo rejeita veemência seu evangelho de fé e obras e tem pressa em escrever para explicar por que a confusão estabelecida entre a fé e as obras acaba por subtrair o evangelho e o seu poder na vida do crente. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Poucos livros no Novo Testamento tiveram mais influência em modelar a redescoberta feita pela reforma, que é a salvação provém unicamente da fé. Martinho Lutero, de tal maneira, amou a carta que a chamava pelo nome de sua esposa, pois afirmava: estou casada com ela. Muito embora seja um livro historicamente relevante e, talvez, ainda mais importante para nós individualmente. É aqui que aprendemos a insignificância das lutas que travamos com nossas próprias forças para fazer o que é correto. Quando, especificamente, ele fala isso no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Também aqui descobrimos a liberdade de sermos renovados a partir do interior para assim estarmos capacitados por Deus a nos tornarmos pessoas justas diante de Deus e justas para com nossos próximos através de atos generosos de amor que expressam a realidade do Cristo vivo em nós. Aqui nós vamos ver os grandes versículos em Gálatas, e que ensino a carta contém. A passagem da crença do judaísmo para o cristianismo foi um processo lento para alguns dos primeiros judeus cristãos. Houve fariseus que creram, quando nós encontramos lá em Atos 15, 5. E alguns desses ensinavam que antes de um gentio poder tornar-se cristão, se fazia necessário tornar-se primeiramente judeus, submetendo-se à circuncisão e observando a lei judaica, tanto moral como ritual. A Epístola aos Gálatas dá ênfase marcante a dois assuntos, a saber, a cruz e a fé. As destacadas palavras de Abacuque, o justo viverá pela sua fé, são citadas no capítulo 3, versículo 11. A lei precipitou o escravo que exercia sobre os homens uma férrea disciplina, até que Cristo veio, no caso, até o raiar da era da fé. Retornar à lei seria voltar para a escravidão, e as restrições de um infante espiritual, quando nós encontramos lá em Gálatas 4, versículo 9. Esta epístola mostra que o crente não está mais sobre a lei, mas é salvo somente pela fé. Versículo-chave está no capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A carta aos Gálatas apresenta uma temática variada para a formação da vida cristã. Nelas encontramos orientações pastorais diretas de Paulo aos Gálatas para ser observada. Encontramos temas como fé, liberdade cristã, a antítese, carne vezes espírito, o primado do mandamento do amor, a igualdade em Cristo, a superação dos critérios de diferenças sociais, raça e excelência do espírito. É tratado no catálogo dos vícios que nos afastam de Deus e das virtudes que culminam no amor. A salvação, a divina adesão a Cristo, é oferecida gratuitamente aos que crêem, libertando-os de qualquer vínculo.
A carta aos Gálatas apresenta a controvérsia que Paulo enfrenta com os judaizantes, recém-batizados, mas que querem continuar com as práticas judaicas, a lei do puro e do impuro, a circuncisão, etc, etc. Retornar a estas práticas estaria afastando as pessoas da gratuidade da salvação. Paulo é incisivo com os Gálatas, usando palavras duras, quando ele diz: "Ó Gálatas insensato". A máxima encontrada em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, quando ele diz: "É para a liberdade que Cristo libertou". É um convite diário para os cristãos lutarem pela liberdade, no caso, a libertação no mundo de opressões. No capítulo 1, nós vamos observar os problemas decorrentes de outro evangelho, mas vamos falar primeiramente dos versículos 1 ao 5, e aí veremos a apresentação pessoal do apóstolo Paulo, quando ele diz no versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, além de identificar-se, demonstra que o seu apostolado não foi adquirido por esforço ou mérito próprio. Ele enfatiza que o seu apostolado foi confiado por Jesus, ou seja, o seu serviço a favor dos cristãos não se constituiu em uma conquista pessoal e nem mesmo foi entregue por homens. Amados, quando ele afirma que não foi por intermédio de homem algum, fica demonstrado que o seu apostolado não foi uma nomeação dada pelos outros apóstolos, como foi o caso de Matias, mas por Jesus Cristo. Quando da nomeação dos outros apóstolos, Jesus ainda não havia padecido e subido ao Pai. Lucas, ao falar da nomeação de Matias para o apóstolo, demonstra que uma das exigências era exercer o apostolado, era ter vivido com Cristo, ou seja, ter visto a Cristo em carne. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 21. A nomeação de Paulo para o apostolado é interessante, pois foi concedido por Cristo, e este já glorificado. Diferente dos outros apóstolos que haviam visto Jesus em carne, Paulo viu a Jesus glorificado, aleluia, glória a Deus. O apóstolo aproveita para fazer uma pequena defesa de seu apostolado em sua saudação, mas que, por outro lado, é uma grande defesa pela grandeza do argumento utilizado. Se Cristo nomeou, que homem poderia contestar? Observe a diferença de introdução desta carta com a carta aos Efésios. Versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Possivelmente havia vários irmãos junto a Paulo quando esta carta foi escrita, o que tornou impossível nomeá-lo um a um. E aqui ele traz a saudação que todos nós conhecemos, quando ele diz no versículo 3, graça e paz da parte de Deus, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça refere-se ao favor imerecido de Deus que alcança todos os homens em todo lugar, invocam Cristo como Senhor. Esta saudação visa revigorar a esperança comum aos cristãos. A paz refere-se ao fim da inimizade que havia entre Deus e os homens. Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo, e que advém a paz que excede todo entendimento. O cristão adquire paz com Deus e paz de espírito, pois ela foi estabelecida em Cristo. Esta paz não é fruto de uma conquista pessoal, ou seja, através de méritos humanos, o qual tornaria instável. Amados, agora Paulo junta a graça e a paz que recebemos da paz de Deus e a certeza que Deus recebeu os cristãos por filho. O cristão é filho de Deus e propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Cristo se entregou, ou seja, não foi conquistado. Ele mesmo disse,
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomar. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade. Nós encontramos esta passagem em João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por causa dos pecados dos homens, Cristo doou-se. Os pecados da humanidade foi a causa da necessidade de Cristo entregar-se na morte. O cristão é livre do presente século mau e passou a participar dos bens espirituais, né, amado? Pertinentes no século vindouro, no qual o reino de Deus será estabelecido. No entanto, hoje o cristão já é de novo criado em Cristo e também idôneo para participar da herança dos santos. Desde o momento que o homem é regenerado, lhe é concedida ampla entrada a esta graça. Cristo, o homem, na condição de servo, se deu, segundo a vontade de Deus Pai, com a finalidade específica de livrar os homens do presente século mau. Porque o curso deste mundo é morte, decorrente da inimizade estabelecida com Deus lá no Éden, em Adão. O mundo jaz maligno, pois está separado da vida que há em Deus. Qual a vontade de Deus? Que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo. Cristo se deu a si mesmo para a santificação dos que crêem em seu nome, segundo a vontade do Pai. No versículo 5, nós vamos ver, o qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Diante de tudo que foi concedido ao cristão, segundo a vontade de Deus, o apóstolo rende adoração a Deus. Glória pelos tempos eternos. Amados, aqui Paulo encerra a saudação e não faz nenhum elogio. E o apóstolo tem urgência em tratar do tema que se segue, a inconstância aos Gálatas. Glória a Deus. E aqui terminamos a parte introdutória da carta e os primeiros 5 versículos. E amanhã, com a ajuda do Espírito Santo, daremos a continuidade do capítulo 1, a partir do versículo 6 ao versículo 24. A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo agradece a todos os ouvintes. Que Deus possa nos abençoar nesta nossa jornada aqui na Paraíba e no Brasil. Até amanhã, se Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. E um forte abraço do seu pastor Davi Souza.